a construção do robô, né? Esse aqui foi o resultado final que nós obtivemos, né? Da montagem do robô Scar, né? Então, o robô Scar, ele consiste em dois eixos rotatórios, né? Que seria esse primeiro eixo aqui, que vai transladar, e esse outro eixo aqui que também vai rotacionar, né? Uh, e é um eixo, então, linear, que vai fazer, então, o movimento de subir e descer, né? A partir da montagem, nós definimos os pontos para poder fazer, então, os cálculos, né, de movimentação do robô. Então, basicamente, como o eixo de rotação dessa primeira parte aqui estava aqui, nós definimos o ponto central desse braço como sendo o nosso PB origem, né? E aí, em relação ao chão, o nosso PA ficaria aqui na parte de baixo. Então vamos lá. O centro do eixo está aqui, o nosso PA está aqui no chão, né, que é a nossa referência. No centro aqui do eixo está o nosso PB origem. E aí, avançando então no braço, até o eixo de rotação dele, nós vamos ter o nosso PB, propriamente dito. Então, construtivamente, esses foram os pontos que nós delimitamos, né, escolhemos para o nosso robô. Falando um pouquinho então sobre a movimentação dele, né? Então ele foi construído com peças de Lego Mindstorm, correto? E ele é composto basicamente por três motores de acionamento frontal. Então um dos motores está aqui na parte interna, que não é possível ver, ele está dentro dessa estrutura aqui e acabou ficando escondido. Ele faz a movimentação através dessas engrenagens, né? Então ele transmite o movimento para esse eixo, certo? O nosso segundo motor, que também faz a movimentação aí, então, desse braço mais à frente, tá aqui, né? Então, é um motor bem compacto. Inicialmente faz aqui com uma transmissão a 90 graus e depois transmissões lineares e faz a movimentação desse braço. E o terceiro e último braço, que daí é o acionamento linear, né? Ele também é o mesmo tipo de motor. Aqui na frente nós temos uma engrenagem, né? Então uma engrenagem que gira e toca esse fuso aqui, essa espiral de fuso, que faz com que esse braço aqui levante e abaixe, né? Então basicamente essas são as movimentações. E aqui atrás a gente tem então a controladora, um pouco para dar contrapeso, né? E essa controladora aqui é o EV3, do Lego Mindstorm, EV3. É, aí falando então sobre a questão do giro dos motores, né? Como é que nós descobrimos quantos graus esse motor tinha que girar para que esse braço principal aqui ele angule, por exemplo, 90 graus, né? Então o que que nós fizemos? Como a gente pode ver aqui, o robô ele está sobre o piso, né? E nós admitimos essas duas retas que eu estou sinalizando como sendo perfeitamente perpendiculares. Então nós colocamos o eixo exatamente em cima aqui do ponto do rejunte, né? Admitimos que isso aqui era o nosso PA, né? E aí nós colocamos então esse motor aqui para rodar e verificamos quantos graus este motor que está aqui embaixo precisou rodar para que esse braço todo ele gire então 90 graus, que é saindo dessa posição e andando até essa posição aqui, né? Então, para esse caso aqui, nós temos que a movimentação desse braço completo aqui, para que ele gire 90 graus, o motor que está aqui embaixo e faz o acionamento dele gire 800 graus. Como é que nós descobrimos isso? De forma realmente empírica, né? Então, como eu disse, nós colocamos ele sobre o rejunte e aí nós conectamos a controladora no software e o software de controle e programação do próprio Lego, na parte inferior direita, ele nos dá aqui então quantos graus esse motor está rodando. Então nós inicialmente começamos em zero, né? Zeramos o motor, colocamos ele para girar ali 100 graus e vimos se chegou no 90 lá. Não chegou. Colocamos mais 100, não chegou. E assim nós fomos consecutivamente até descobrir que em 800 graus nós conseguimos obter 90 graus lá de movimentação do braço, né? Então nós fizemos isso para o motor A, para o motor B e para o motor C, que são os três eixos de movimentação que nós temos, certo? Então, para esse movimento do braço principal, 800 graus. Aí nós fizemos a mesma estratégia para esse segundo motor aqui que movimenta esse braço, né? E nós obtivemos que para esse mesmo braço aqui, devido à sua relação de transformação ser diferente da inferior, ele precisa girar apenas 490 graus, certo? Então ele vai dar uma volta completa e mais uma parte ele vai conseguir atingir os mesmos 900, os mesmos 90 graus, certo? E a parte então do motor linear foi feita da mesma forma, nós fomos movimentando aqui até que o eixo, né, que tem esse comprimento, atingisse os seus limites, né, de descida e subida. Então, basicamente, fomos até o batente dele e a gente descobriu que esse eixo ele possui uma movimentação de 600 graus, né, total, sendo menos 300 para a parte da descida e mais 300 para a parte quando ele sobe.
Falando então, só para finalizar, com relação às medidas que o robô ficou, para que a gente possa utilizar nos cálculos posterior da movimentação, a gente mediu então, né, a distância da base, certo? Então daqui da base até o centro do eixo aqui, essa distância, nós obtivemos 177 milímetros, e a distância do centro desse eixo até o centro do outro eixo, que chega no nosso próprio PB, que essa medida aqui mede 155 milímetros. Então são esses valores que nós vamos utilizar depois, então, para calcular a movimentação do nosso robô. Um dos conceitos iniciais para compreender essas cadeias cinemáticas são as matrizes de rotação parcial 3D. Cada matriz dessas apresentadas se refere a uma rotação em torno de cada eixo. Então a gente tem a rotação em torno do eixo X, eixo Y, eixo Z. E cada uma depende de um ângulo em que essa rotação vai ser feita. E a fim de calcular o vetor do ponto A com base na translação e na rotação, é preciso montar uma matriz que comporta esses dois movimentos. Essa matriz ela depende tanto da matriz da rotação parcial, que foi a que eu apresentei anteriormente, da x, y e z, quanto da matriz de translação, que seria esse ΔX, ΔY e ΔZ, da perspectiva, que nesse caso não vai ser utilizado, então é considerado tudo zero, e da escala global, que nesse caso se bota só como o número 1. No nosso caso, foi escolhido para fazer uma rotação em torno do eixo Z, que acabaria facilitando um pouco nossos cálculos e facilitando um pouco da medição do robô conforme as medidas que vão ser apresentadas posteriormente. Essa matriz de translação, ela é com base entre a translação entre o ponto A e o ponto B origem, que seriam os pontos definidos no robô para fazer esses cálculos. E por fim, para obter o vetor do ponto A, que é o que a gente está procurando para fazer esse cálculo, é preciso fazer a multiplicação entre a matriz que eu apresentei anteriormente, que comporta os movimentos de rotação e translação, e entre o ponto B. E para isso, para facilitar os cálculos, foi feito um script no MATLAB. Nesse script, primeiramente, é feita toda a formatação do arquivo, com limpeza de janela de comando, formatação em compacto, entre outros. Depois é definido o ângulo que vai ser calculado. Nesse caso, esse ângulo ele vai ser trocado conforme os cálculos vão indo para definir diferentes posições no espaço com diferentes ângulos. Após isso, é feita a matriz de movimentos, com base na rotação do eixo Z e da translação, além da perspectiva e da escala global, como a gente pode ver aqui na imagem. E após isso, é definido o ponto B, que é com base também nas medidas tiradas. Aqui a gente é definido o ponto B. Esse ponto B ele está escrito numa matriz 4 por 1. Para a multiplicação, ela deveria ser uma matriz 1 por 4. Mas para facilitar a visualização aqui no script, foi escrito dessa forma e posteriormente vai ser transladada essa matriz. E por fim, para calcular o ponto A, o vetor do ponto A, que é a distância que foi calculada, é feita a multiplicação da matriz de movimentação pelo transladado da matriz do ponto B. Aí com isso, mudando esses ângulos, a gente pode observar os diferentes resultados. No nosso caso, a gente fez o teste de 15 em 15, começando em 0 graus, 15 graus, 30 graus, e assim vai indo até chegar em 90, e feita todas as medidas do sistema. Para facilitar a visualização dos resultados obtidos, a gente utilizou o piso como plano cartesiano e peças coloridas para representar os eixos, onde o vermelho a gente representa o eixo X e o verde o Y. Então a gente posicionou o robô nesse centro do plano para verificar as coordenadas da ponta do braço à medida que ele vai girando de 15 em 15 graus até chegar aos 90. Na posição inicial, com o braço estendido a 0 graus, a ponta do robô se encontra em x igual a 153 mm e y igual a 2. Girando 15 graus, a medida de x é igual a 148 e y avança para 42 mm. Em 30 graus, essa medida é 130 mm para x e 81 mm para y. Em 45 graus, essa medida é quase equivalente, onde y é 110 e x é 109 mm. Para 60 graus, os eixos se invertem e x vai diminuindo enquanto y aumenta. Então, em x temos 75 mm e y 136. Em 75 graus isso ocorre com maior intensidade, onde o x vai para 43 e o y 147, até chegar em 90 graus, onde x é quase zero ali, 3 mm, e y quase atinge o limite máximo, que é 155 mm. Agora temos a tabela das medições feitas no plano, comparado com os valores obtidos no MATLAB, utilizando aqueles modelos matemáticos
que foram mostrados anteriormente. Ao final dessa comparação, a gente consegue observar que teve um erro médio ali entre os valores medidos e o calculado de 5 milímetros, comprovando que a modelagem foi eficaz tentando prever os movimentos do braço robótico. Então, demonstrando que os sistemas, os conceitos da cinemática podem sim ser aplicados, mesmo utilizando um robô de Lego. E essa realização de medição e comparação reforça a importância de utilizar esse método para prever os pontos no espaço e entender melhor como funciona tudo isso.